Olá, meu nome é Adolfo Melito, esse é o programa Economia Criativa, Descomplicando a Economia com Criatividade, um programa da Visão de Mercado, Visão Web TV, do Rogério Cabral, que atua na região de Marília há mais de 15 anos e que hoje alcança o Brasil todo através das redes sociais. Este programa tem trazido discussões e debates a respeito de criatividade e inovação, empreendedorismo, e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui um grande amigo nosso, que é o Felipe Carvalho, que vem falar um pouquinho sobre uma coisa totalmente nova para nós, né? Que é exatamente uma aceleradora, mas não uma aceleradora daquelas que vocês conhecem, uma aceleradora de pequenas e médias empresas. Mas, Felipe, seja muito bem-vindo. Eu quero, inicialmente, dizer que conheci o Felipe em 2017, quando nós fizemos aí um trabalho de aproximação. Ele estava como diretor de inovação da Prefeitura Municipal de Santo André, com muita liderança, né? Acabou lançando algumas bases de coisas que hoje são importantes aqui no ABC, que foi o ABC chamado ABC Valley, né? Que era a iniciativa do ambiente para desenvolver negócios aqui na região, né? Que envolve os 7 municípios. E ele, de alguma forma, foi quem lançou a pedra fundamental disso, não foi, Felipe? Então, eu vou te perguntar, começando o nosso bate-papo aqui hoje, como você vê o desenvolvimento de novos negócios aqui na região do ABC, que você conhece bem? Depois você vai explicar que o seu negócio não é só ABC, né? Mas vamos lá. Legal, Melito. Primeiro, agradecer a oportunidade desse papo. Sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho, da atuação nesse pouco período que a gente se conheceu, né? Via Mário da Engage, um grande empreendedor, né? Um trabalho fantástico que você desenvolveu junto a eles lá na Show. Então, quero já agradecer a oportunidade de participar aqui com você. Para mim é uma honra. Sobre o desenvolvimento de novos negócios na região do ABC, né? A região do ABC é uma região de 2,7 milhões de habitantes, né? Se você for considerar um município, ele é o 4º maior PIB do país. Então, é mais de aproximadamente aí 115 bilhões de reais, né? Então, quer dizer, tem uma localização privilegiada, próximo do porto, né, de Santos, próximo aos aeroportos, estradas, enfim. E ela passa hoje por um processo de reinvenção. A gente sabe que, historicamente, é o berço, né, sempre foi o berço das automobilísticas, né, a parte industrial, e durante os anos vem migrando muito do seu processo para a área de serviço. Eu considero ainda uma região muito próspera, dada toda essa circunstância, que passa por um processo de reinvenção, sim, mas eu acredito muito, né, na nossa região. E aí, quando a gente fala do ABC Valley, a gente vai falar um pouco mais nessa nossa conversa, mas a gente tem um potencial e tem muitas empresas fantásticas estabelecidas na região e que precisam um pouco de luz e de conexão para que as coisas aconteçam de uma forma ampla desse processo de reinvenção e transformação. Bacana que você coloca esse contexto, até porque uma das questões básicas na área de inovação é você contar com alguns pilares, um dos quais é a academia. Aqui no ABC, nós temos um universo muito rico, né, de universidades, e eu pergunto para você, acompanhando como você acompanha esse tema, como é que você imagina que essas academias, essas universidades têm contribuído hoje para o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento de negócios aqui no ABC? A gente tem aqui na região instituições fantásticas, né? Uma delas, a Federal do ABC, que quando você olha, ela tem 15 anos, e quando você analisa os rankings nacionais e mundiais, ela já ocupa posição de destaque. Então, você tem uma FEI, uma Mauá, né, muito fortes na questão de engenharia, você tem uma Medicina ABC, enfim. Tem diversas grandes e importantes e boas instituições aqui, e que também produzem pesquisa, produzem desenvolvimento. Tem um aspecto muito interessante, que muitas das vezes os muros eles são muito altos. Eu gosto de falar sobre isso. Eu tive a oportunidade de visitar todas essas instituições, de dialogar com os gestores, e quando a gente entra, a gente encontra coisas fantásticas. A gente encontra pesquisas
de nível mundial, né? Uma delas vai na Federal do ABC, eles desenvolveram um teste de Covid super barato e com alta confiabilidade, enfim, e diversos outros temas de pesquisa avançada. O que muitas vezes acontece é que isso está pouco conectado com a sociedade civil. Então, às vezes, a gente tem pouco acesso do que está acontecendo ali dentro. Então, um dos grandes desafios que eu digo, nós temos muitas coisas boas, mas a gente precisa um pouco mais dessa conexão. Um dos projetos que a gente desenvolveu, inclusive, lá na Prefeitura de Santo André, na época, foi a turismo industrial e de inovação. Qual que é a ideia? Levar as pessoas para dentro dessas instituições, para que possam conhecer, para que possam ter acesso, e a partir desses contatos surjam novas parcerias, surjam oportunidades de levar a pesquisa cada vez mais para a execução prática, né? A gente brinca que não adianta só ter um book, né, ter um paper ali bacana, e isso não gerar um impacto, não resolver um problema de fato na sociedade. Então, acho que falta só um pouco dessa conexão para que fique mais próximo do nosso dia a dia, mas tem muita coisa boa na região. Eu vi esse caso que você citou aí da universidade aqui do ABC, do teste da Covid, né? Ele foi noticiado, realmente alguma coisa que nós acompanhamos também. É bem interessante o que você está colocando, até porque essa questão da conexão entre universidade, pesquisa e desenvolvimento e a realidade de mercado, as empresas, ainda é alguma coisa que a gente precisa evoluir bastante, não só no ABC, né? No Brasil inteiro. Mas quando a gente comenta sobre desenvolvimento regional, especialmente aqui ainda focando no ABC, é importante identificar quais são as competências, muitas vezes denominadas também como vocação da região, né? Como é que você vê hoje as atuais competências e vocação da região e como é que isso pode gerar novos negócios? As competências, a gente tem uma base do que já existe, e uma prospecção daquilo, das mudanças do cenário. Então, a gente tem uma indústria automobilística historicamente grande, como a gente comentou, que vem num processo de transformação. A gente tem uma indústria petroquímica muito forte, né? Então, a gente tem uma indústria de materiais e equipamentos hospitalares muito forte. Tá? Às vezes, não chega muito para o público, a parte logística, enfim. A gente tem algumas áreas de destaque e de liderança mundial, né? O que eu vejo, de novo, nesse aspecto, eu gosto de considerar a região uma cidade, e eu batia muito nessa tecla, dentro do conceito de plataforma de negócios. O que é isso, né? Então, a ideia não é necessariamente o governo fazer tudo pela população, pelos empreendedores. Porém, é a gente ter um mapeamento muito claro e todos os agentes se enxergarem. Porque a partir do momento que a gente enxerga que existe aquilo na região, a gente acaba valorizando muito mais do que realmente valoriza. Então, eu vejo como um desafio muito maior de conectar esses agentes para que todos vendam a região e não cada um vendendo somente o seu negócio, o seu projeto, a sua iniciativa, né? O conceito, o exemplo que a gente dá da plataforma da Apple Store, né? Então, a Apple Store, você tem uma plataforma, você tem diversos aplicativos plugados dentro dessa plataforma. E o que a Apple faz? A Apple, ela cria uma governança desses agentes, uma forma, algumas regras para que todos se pluguem ali, e a Apple, ela vende todos. Então, quando você adquire um aplicativo, quando você adquire aquela solução, a Apple, ela vende tudo aquilo. Então, o maior desafio é trazer bons aplicativos dentro daquela plataforma. Se a gente olhar para uma região, para uma cidade, eu vejo da mesma forma. O maior desafio é a gente reconhecer quem está ali dentro e todos vendendo o conceito macro, porque a gente acaba criando um senso muito maior de pertencimento e acaba gerando um reconhecimento muito maior do que existe. E aí a prospecção e o desenvolvimento de novas soluções
elas já partem com base no entendimento do real e não somente do sonho. Muito bacana essa questão que você citou aí do turismo, para conhecer um pouco mais aquilo que acontece na região, né? Porque no fundo é o turismo de negócios, né? E ao mesmo tempo esse conceito de você fazer com que todo mundo defenda, né, os valores daquela região, quais são os produtos, quais são os serviços, etc. Bem bacana. Mas o ABC tem naturalmente esse histórico muito bem sucedido, né? Na indústria automobilística, de autopeças, que foi uma indústria também que se internacionalizou muito aqui no Brasil a partir de um certo momento. A gente chegou a analisar essa questão da autopeças, cerca de 33 grandes empresas internacionais. Isso, Felipe, faz há algum tempo, como 20 e poucos anos, tá? E nós identificamos assim, caramba, todos esses 33 estão aqui no Brasil e as empresas nacionais não têm mais. E o ABC também foi afetado por isso. Agora tem uma nova fase, uma nova expectativa, né? Que é como é que você vai lidar com a questão da mobilidade futura, né? Através dos carros híbridos, carros elétricos, carros que utilizam energia limpa. O que você pode esperar? O que a gente pode esperar do ABC em relação a essas novas, digamos assim, vertentes, né? Perfeito. De fato, isso muda muito o jogo, né? E já vem mudando. Então, quer dizer, quando você transforma um motor elétrico, você tem muito menos componentes, você reduz muito o processo da cadeia produtiva. Eu defendi muito, e ainda defendo, né, muito na atuação quando estive na prefeitura, de a gente utilizar essa marca. Então, quer dizer, a construção de uma marca, de um histórico, isso leva anos, né? Então, quando você vai para fora e fala do ABC, é inevitável não fazer essa conexão da indústria automobilística. Então, quer dizer, essa imagem ela já está construída. Então, eu defendo muito do ABC transformar de capital da indústria automobilística para capital da indústria da mobilidade. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente fala da indústria da mobilidade, a gente já vai muito além do somente carro, né, que a gente está acostumado a fazer aqui. A gente mexe com o conceito de cidades inteligentes, porque quando a gente fala de carro autônomo que está vindo, você tem todo um conceito de infraestrutura, você tem um conceito de conectividade, você tem um conceito de internet das coisas, de como que você automatiza e facilita a conexão da mobilidade com a população, né? com a sociedade, no aspecto não da tecnologia, mas de trazer o bem-estar e a boa convivência. Então, eu defendo muito enquanto é tempo, né? Fazer essa mudança de chave, aproveitar esse know-how, essa imagem e trazer esse conceito da indústria da mobilidade, até por termos já grandes agentes, excelentes agentes do mercado mundial na região, o que nos permite fazer vamos dizer, essa transição. E aí, dessa forma, a gente consegue gerar uma atratividade dos maiores agentes mundiais que resolvem problemas, ou que pesquisam, ou que desenvolvem as soluções desse aspecto, e a gente ainda consegue aproveitar e certamente ser protagonista de um novo round. Então, eu acredito muito nesse aproveitamento de imagem para gerar o desenvolvimento, até porque, quando a gente fala de mobilidade, você amplia de uma forma gigantesca. Então, um dos aspectos é a questão do carro aéreo, né? Você já tem pesquisas. Em 2018, quando estive em Portugal, fazendo algumas conexões, inclusive com centros de inovação focados na indústria da mobilidade, a ideia de trazer isso para aqui, para a região, e a gente vê que existe um interesse muito grande dos agentes mundiais de fazerem isso, porque assim muda totalmente a chave. A Embraer pode ser um grande agente do nosso ecossistema, porque se a gente está falando de mobilidade aérea, como é que vai ser esse híbrido, né? Como é que vai ser esse processo de transição? Será que isso realmente vai se efetivar ou não? Então, assim, todo uma mudança de perspectiva e de pensamento para, enfim, para continuar esse processo de desenvolvimento da região.
Essa é uma visão bastante positiva, né, de ampliar um pouquinho o foco, né, e desenvolver coisas um pouco mais amplas, não somente ligadas a veículo, né, mas sim, é bem interessante conhecer essa sua visão, né, do que vai ser futuramente aqui. Espero que todo mundo esteja realmente imbuído desse espírito, né. Mas eu vejo você sempre, Felipe, como uma pessoa que veio do segmento de educação, né? Até através da gestão de escolas, da família e tudo mais. Então, eu também vejo a aceleradora como uma grande escola, de alguma forma, né? Eu sempre cito o caso do movimento Inova Brasil, Inovativa Brasil, que foi criado há mais ou menos uns 8 anos atrás pelo Ministério Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Na época, era o Marcos Vinícius que lançou esse programa lá no Ministério, e hoje ele está aqui em São Paulo como presidente do IPT, liderando uma nova iniciativa também que envolve esse hub de inovação que foi criado recentemente lá, né? Mas por esse programa Inovativa passaram cerca de 13 mil empresas que foram selecionadas, das quais 3.300 empresas, se eu não me engano, fizeram um programa completo, e das quais 1.100 tiveram realmente um MVP colocado de pé, né? Então, quando você fala em aceleradora, você está querendo alguma coisa que também é inovação aqui para nós. Eu, pelo menos, não tinha ouvido falar de aceleradora de pequenas e médias empresas. Então, conta para nós qual seria mais ou menos o propósito daquilo que você está criando, como é que você está pensando, como é que você aproveita todo esse bagagem de educação que você tem, né, para colocar de pé esse novo negócio. Perfeito, Melito. A gente nasce focado em ajudar esse pequeno e médio empreendedor a deixar de ser estatística para ser protagonista, né? Okay. Então, a gente considera mais de 90% hoje das empresas existentes são micro e pequenas empresas. Então, assim, é a grande massa hoje dos negócios no Brasil. Então, e tem grandes problemas. Porque grande parte deles nasceram, e se você conversa com um pequeno empreendedor, ele está muito focado em vender produtos, conhece bem aquilo e quer ver a melhor forma de vender aquilo que ele acha que é importante. E o que a gente traz muito no conceito é de como que a gente ajuda esse empreendedor a mudar a ótica, a olhar pela ótica das pessoas e ajudar a resolver problemas das pessoas. Então, essa mudança de chave inicial já é um aspecto fundamental, porque tem muitos negócios hoje que existem que já não resolvem mais nenhum problema. E aí, o que acontece muito? O empreendedor acaba terceirizando a culpa. Então, a culpa ela passa a ser do governo, passa a ser da crise, passa a ser de uma série de aspectos externos e aí o empreendedor não entende o papel da culpa dele nesse processo. E, de fato, não é fácil. Às vezes, algumas transformações que acontecem no mercado, pode ser que aquele negócio, por si só, não faça mais sentido na sociedade. Porém, ele tem toda uma construção, tem todo um histórico de base de clientes, de pessoas, que ele já gerou confiança e credibilidade, que ele pode entender para onde que essas pessoas estão caminhando e como que ele consegue gerar valor com base naquela rede que ele já construiu. Isso muda totalmente o jogo, porque a gente traz, independente do tamanho desse empreendedor, ele é um micro, ele é um pequeno, a gente traz uma situação de realidade do jogo. Ó, está acontecendo fora isso, o que está acontecendo internamente dentro do seu negócio é isso. Vamos testar novas formas de atuação. Então, a gente traz muito dos conceitos de inovação para o mercado tradicional, mas sem querer induzir esse pequeno empreendedor a se tornar uma startup. É o que a gente brinca, que a gente quer trazer os conceitos não é ajudar ele a se tornar uma startup, mas é trazer os pensamentos de startup para as empresas tradicionais. Eventualmente, ele vai, aos poucos, entendendo essa questão de resolução de problemas, essa base de como uma startup pensa, e ele pode ser que futuramente ele monte até uma startup, ou ele entenda que aquilo que ele montou é uma startup. Enfim, mas a gente atua nesse foco.
ajudar esse pequeno empreendedor a dar o próximo passo, a crescer, entender um pouco dessa evolução. E a gente acredita que, dessa forma, a gente ajuda o desenvolvimento do Brasil e do mundo. Eu achei muito interessante quando você fez essa comparação de terceirizar a culpa, né? Porque nós fizemos um acompanhamento pelo Instituto Economia Criativa desde 2000 início da década de 2000, né? Quando se criou uma espécie de índice de inovação, né, pela Newsweek, que era feito pelo Boston Consulting. Então, eles faziam pesquisas que os próprios executivos respondiam e você tinha um ranking das empresas mais inovadoras. Você tinha outras estatísticas também de universidades europeias que falavam sobre isso, e você tinha alguma coisa sendo feita aqui no Brasil na área de competitividade. E a coisa mais interessante que a gente comparava na época, Felipe, era dizer assim, quais são os problemas que impedem inovação? Você comparava aquilo que era falado pelo pessoal da Europa e aqui no Brasil pela estatística que na época era da Fiesp, da qual eu participo, inclusive como conselheiro do CONIC, que é o Conselho Superior de Competitividade e Inovação. Mas é bem interessante, porque lá fora todo mundo falava assim, olha, as minhas dúvidas, os meus problemas são esses, né? E eram todos os problemas que estavam sob a sua gestão, né? Que ele poderia resolver. E aqui você pegava 40%, 50%, até um pouco mais, era tudo culpa do governo, era não sei o quê, era burocracia, assim, gente, todo mundo está sob a mesma égide, né? Então, esse ponto que você citou realmente é um ponto cultural, né? Mas eu acho interessante, particularmente, o fato de você levar essa mentalidade, porque dentro das PMEs, como você falou, são 90 e poucos por cento do total das empresas, né? Em quase todo lugar do mundo é assim, né? E a gente tem tido um olhar muito pouco, digamos assim, interessado nessas empresas, por mais que você tenha sistemas, um sistema S, etc., apoiando, etc., etc., mas quando você fala das medidas, grandes medidas, nós que vivemos também um pouco das startups, marco legal das startups, vimos a dificuldade do governo, acabou aprovando 25% do que precisava ser aprovado, que não olham para este segmento como sendo importante, né? Então, é que dentro dessas pequenas e médias empresas, especialmente as empresas de pequeno porte, elas têm parte que são por necessidade, o que chegou a ser a maioria no passado e hoje tende a ser não a maioria mais, você tem muito mais por oportunidade, que é o que você colocou, que as empresas têm que ter uma dor a ser sanada. Então, levar esse conceito é um negócio maravilhoso, né? É bem bacana mesmo. E eu pergunto para você, claro que você atua e você vai comentar sobre isso, não só aqui no ABC, mas se você olhar para a região do ABC, onde nós estamos, que tipo de competências que nós já falamos lá atrás, né, e quais são as vocações e que tipo de atuação você prevê? Vai ser uma certa... Vamos trabalhar alguns nichos, como é que você pretende fazer isso? Legal, Melito. Hoje, dentro do nosso processo de aceleração, a gente não restringe nenhum nicho. Tá? E por um motivo. A gente entendeu que, e aí, durante anos, hoje eu tenho como sócio o Marcos Batista, que roda o Brasil todo, disseminando os conceitos de empreendedorismo e inovação, e o Leonardo Ascoli também, e a gente entendeu nas nossas atuações que o que o empreendedor precisa são de coisas simples para que ele possa executar no processo, independente do segmento. Então, um dos nossos desafios principais é esse. Quais são algumas ferramentas-chave que ajudam esse empreendedor a dar o próximo passo, ele acreditar que realmente ele pode desenvolver, ele entender realmente a regra do jogo, ele entender a realidade. Então, nesse momento, a nossa jornada principal ela não é nichada. Tá? Um outro aspecto importante, hoje nosso modelo de atuação, a gente desenvolve via hubs. O que são esses hubs? São entidades de classe, são alguns SEBRAES regionais e estaduais que a gente trabalha, algumas associações de classe que já têm uma base de empreendedores ali dentro, e a gente entra em parceria para ajudar a implementar essa metodologia e desenvolver os negócios. Então, quando são nichados, né, quando são mais recortados, alguns setores específicos, a gente tem a base, e aí a gente traz um especialista dentro daquele segmento que vai poder dar um viés
um pouco mais recortado daquela área. Mas a gente evita muito porque a gente até prefere, e aí quando a gente fala de inovação, a gente não se basear tanto no histórico já desenvolvido, mas fazer com que esse empreendedor entenda outros mercados, entenda outras formas e não com base nos preconceitos que ele tem do setor. Então, a gente também compreende essa questão dos preconceitos, porque quando você conversa com o pequeno empreendedor, de uma forma geral, ele conhece tudo do segmento, ele conhece o histórico, ele conhece os números e tal. Daí você pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Ah, não está tão bem. Opa, então quer dizer que tem um gap. Então, não basta você conhecer muito e não conseguir agir. Então, talvez você conhece muito e conhecer muito, às vezes, pode ser um grande problema, porque a referência ela pode estar limitando a visão e o entendimento de que, eventualmente, o consumidor mudou, o mercado mudou e as formas de se conectar também mudaram. E, além do que você já tem como programação, né, na realidade, você tem uma visão diferente, até porque você fez uma pesquisa internacional, né? Foi bastante divulgada aqui na região quando você fez uma viagem a vários locais e países, falando com muitas empresas lá fora, universidades, etc., empresas mesmo, e você traz você aporta, né, alguma referência internacional. E é sempre importante que as empresas, quando nascem, né, especialmente nessa nova era, nos últimos 20 anos, elas nascem com um escopo internacional. Você não pode ser uma empresa para o ABC, né? Como é que você pretende aproveitar essas experiências para passar esses conceitos para as PMEs? Legal. A gente criou um projeto chamado Volta ao Mundo da Inovação, né? Okay. Então, 2020, o projeto era passar 365 dias conhecendo mais de 30 países no mundo. O que está acontecendo de inovador, conhecer pessoas inovadoras, inspiradoras, com o objetivo principal de conectar com o mercado tradicional. Então, gerar esse aprendizado para o empreendedor. Porque muitas das vezes a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Né? Sim. Então, quando a gente tem acesso ao conhecimento, acesso ao que está acontecendo fora, acesso a como o empreendedor pensou em resolver determinado problema, isso nos inspira e abre um leque gigante. Então, o objetivo muito dessa volta ao mundo da inovação é gerar essa inspiração, né? E agora, logicamente, que a pandemia, a gente saiu no final de janeiro, a gente ficou menos de 30 dias, já precisamos retornar, né? Até por conta, tive a perda do meu irmão no período e depois a pandemia não permitiu com que a gente voltássemos da mesma forma, né? Mas agora a gente incorporou isso dentro da aceleradora de PME, porque isso faz total sentido, e a gente vai visitando pontualmente alguns países. Então, agora a gente está indo, em outubro, está indo para Dubai, na Expo 2020. Ok. Né? E lá tem uma feira que acontece um grande evento, acontece de 5 em 5 anos, e lá tem muitas inovações em diversos setores, diversas verticais, que é algo bem, bem interessante, inclusive conhecer um pouco do que o governo de Dubai tem trabalhado, como que contextualizado no planejamento estratégico da cidade e da região. E a gente vai também para o Egito, e aí uma das coisas que a gente quer conhecer lá é a nova capital administrativa do Egito, né, que eles estão construindo dentro do conceito de cidade inteligente, de sustentabilidade, e a gente quer entender um pouco de como é que o Egito está se preparando para um processo de crescimento e de expansão, e como é que está sendo internamente essa transição, essa mudança de chave, também junto aos empreendedores, de novo, trazendo um pouco dessa inspiração, né, do macro, mas entendendo também como é que está sendo a atuação do pequeno empreendedor nesse processo, e quem tiver, né, interesse, acesse o nosso canal no YouTube, a gente lançou aí recentemente, que é youtube.com/aceleradora de PME, que a gente vai contar essas histórias e vai trazer alguns vídeos bem inspiradores por lá. Lá a gente já coloquei um bate-papo que eu tive com a
com a Agatha Arias, que é diretora de marketing do Rock in Rio, contando o processo de expansão mundial deles. E agora a gente está trazendo uma conversa com o Sidney Nakamoto, que fundou a New York Space Alliance, lá em Nova York, uma aceleradora de negócios aeroespaciais, enfim, tem coisa bem bacana. Essa de Portugal eu cheguei a assistir. Essa do espacial pode ser bem interessante também. Você já tinha comentado a respeito disso, né? Os veículos aéreos, né? Aliás, a Embraer está exatamente nessa pegada, né? Ela teve uma empresa a qual ela tinha participação, que fez uma capitalização via um novo instrumento totalmente diferente, que é o SPAC, né? Que é o Special Purpose Acquisition Company, né? Nós já tratamos esse assunto aqui também. E, de repente, essa startup foi avaliada e valorizada, né? Graças ao fato que a Boeing acabou não comprando efetivamente a Embraer. Então, eles ficaram super felizes. Falaram assim, caramba, as ações subiram 10%, e é o futuro, né? Não tem volta. Mas muito bacana. E aí, como você fala que você não está privilegiando nenhum segmento específico, ok, você vai criar muito mais assim massa crítica de conhecimento de vários segmentos. Isso é um ponto muito positivo para a própria aceleradora. Depois você pode até se especializar no futuro. Mas, eventualmente, tem alguma coisa que é transversal a tudo isso, e eu diria que seria hoje a transformação digital. Como é que vocês encaram esse desafio, sabendo que aqui no Brasil você tem um déficit assim monumental, né? Já se fala isso muitas vezes. Como é que vocês estão levando esse ponto que pode ser considerado transversal para essas pequenas e médias empresas? A parte da transformação digital, ela permeia toda a nossa metodologia, né? Porque hoje a gente vive nesse mundo digital, né? Que é o físico com o digital. Então, independente do tipo de negócio, a gente vê, as relações pessoa a pessoa, elas não vão deixar de existir, né? E cada vez mais as pessoas estão conectadas, elas estão com o smartphone, elas estão 100% do tempo conectadas. Então, a gente trata muito desse conceito do entendimento do mundo digital, né? Principalmente a questão da mentalidade, dos hábitos das pessoas, como que elas convivem, como que elas consomem, como é que elas se relacionam. Com base nesse entendimento, aí entra a questão da tecnologia. Como é que a tecnologia ajuda a acelerar esse processo, ajuda a se conectar, ajuda a deixar de limitar, né? O pequeno empreendedor, ele tem muito essa visão de que ele atende só o bairro, às vezes, ele atende só aquela comunidade, um grupo pequeno de pessoas, e às vezes ele não vê que o mercado dele pode ser o mundo realmente, pelo que a gente estava conversando. Ele entender que cada vez mais essas conexões elas podem acontecer. E a questão da transformação digital facilita grandiosamente esse processo, começando principalmente pela mentalidade, né? Então, muito do que a gente reforça em toda a jornada é a mentalidade para um mundo digital em que ele é físico, né? E tem as conexões, o conceito, né, de omnichannel, quem fala de que o consumidor ele consome de diversas formas, por diversos canais, e que a partir do momento que ele entende o perfil daquela base dele, ele percebe também se continua fazendo sentido ou não atender aquele público que ele atendia, né? Acho que esse é um ponto, se ele consegue resolver um problema ou não, e eventualmente testar novas formas, novas atuações, para que ele continue sendo relevante num mundo digital. Então, isso é fundamental e a gente traz muito desse conceito na nossa metodologia. E você que está inaugurando possivelmente a primeira aceleradora de PME aqui no Brasil, né? Eu não conheço outra. Pergunto para você quais são os desafios que você vê, quais são as suas dores, eventualmente, né? E como é que você vai ter algum sistema de medição para verificar como é que vocês estão andando, como é que estão fazendo, se está gerando inovação, se não está gerando, como é que está sendo essa evolução. Fala para nós um pouquinho a respeito da gestão disso. Isso é bem interessante, Melito. Então, o nosso programa central é uma aceleração de 3 meses, então uma jornada de 3 meses em que a gente
tem 12 workshops práticos com o empreendedor online. Né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem é porque, às vezes, o online ficou de uma forma ampla, alguns têm um pouco de dificuldade, alguns, às vezes, perdem o interesse. Então, um dos nossos grandes desafios é tornar essa jornada online extremamente prática, intuitiva e estimulante para que ele comece e termine o processo. Então, a gente investe muito nessa questão da usabilidade, de entender em que momento que esse empreendedor vai fazer, em que momento, essa evolução dele, como criar conexões, estímulos para que ele faça e cumpra a jornada. Tanto que a gente deixou de vender, de oferecer curso e transformou tudo isso em workshop. Coisas essenciais e práticas para que ele pegue o conceito e já aplique no negócio. A gente não quer formar um PhD, a gente quer trazer conceitos para que ele aplique ali dentro do negócio dele e consiga subir realmente o degrau. Então, eu vejo esse como um dos desafios, e para facilitar isso, para fazer com que isso viabilizasse, a gente criou, realmente desenvolveu uma plataforma que nos dá insight, nos fornece dados para fazer esse controle de evolução. Onde que a gente está gerando valor? Onde que a gente está gerando transformação? Então, a gente faz sempre um raio-x na entrada desse empreendedor. Ao término dos 3 meses, a gente tem um segundo raio-x, com coisas subjetivas, até porque no início o pequeno empreendedor ele não tem dados suficientes para objetivos para falar de faturamento, de margem, essas coisas. Então, a gente já entendeu isso. E durante os 9 meses complementares, que completa os 12 meses, ele continua tendo acesso a algumas mentorias, alguns especialistas, e aí a gente já traz dados mais palpáveis, mais objetivos para a medição desse processo de crescimento. E aí, por trás, a gente está construindo todo um sistema de inteligência artificial que vai ajudando cada vez mais a moldar a jornada de acordo com as necessidades desse empreendedor. Então, essa questão da medição, para a gente é importante para falar o seguinte: estamos gerando valor realmente para esse empreendedor? Está conseguindo levar o empreendedor para o próximo passo? Onde que a gente está conseguindo ajudá-lo a crescer? Onde que a gente não está gerando valor? E aí, da mesma forma que a gente traz para o empreendedor, a gente também aplica. É aprender, é corrigir, é fazer os ajustes necessários para que o negócio se desenvolva. Né? Então, e a gente vai passando. Então, hoje o nosso foco é com hubs. Eventualmente, a gente monta pequenos grupos para empreendedores que não fazem parte de entidades de classe, que é o que a gente chama do nosso lab. Né? A gente cria um laboratório e para ter essa proximidade sempre com grupos menores e que a gente pode sempre testar e fazer os ajustes. Então, o nosso, né, um dos desafios nossos é assim, como que a gente cresce realmente, não só em números, mas de impacto, e de uma forma que o nosso crescimento também ele não é só nacional. Então, a gente já nasceu para ser global. Então, a gente já tem acelerado o empreendedor de Portugal, agora a gente está conversando com o empreendedor de Angola para fazer aí uns primeiros testes e futuramente a gente espera aí gerar valor para o mundo, mas de uma forma em que a gente continue conhecendo essencialmente o perfil de cada região, né, as regras do jogo locais para que o impacto individual no empreendedor seja efetivo, não somente números. Bacana conhecer esse programa que você acabou de descrever, de 3 meses, e todo esse foco em módulos, né, que você já tem, muito bem estruturado, pelo que se percebe, né? Eu queria dar dois testemunhos aqui importantes, embora não seja exatamente igual àquele que você está fazendo, mas enquanto membro da FEComércio, né, na presidência do Conselho de Economia Criativa, lá no período de 2010 a 2015, na época tinha vários conselhos temáticos, né, e um dos conselhos temáticos era das pequenas e médias empresas, que era dirigido por um amigo nosso, que é o Paulo Feldman, né, da USP, uma pessoa brilhante também, que trabalha nesse segmento, já tinha experiências assim, em muitas empresas anteriormente, e estava se dedicando mais à parte acadêmica.
mas ele dirigiu esse conselho. Ele trazia sempre uma experiência muito bacana. Eu estou fazendo a conexão porque você falou da parte internacional, né? Havia uma cooperação na Itália, em alguns segmentos, talvez o calçados era sempre o destaque maior que ele trazia, né? Em que o pessoal se reunia nas pequenas empresas, tinha muita cooperação entre elas. Não sei se era uma espécie de cooperativa, etc., etc., que fazia com que aquilo tivesse uma dimensão muito maior do que uma pequena empresa, né? Então, sempre citava esse ponto e a gente falava assim, falta a parte cultural, né? Porque o empresário brasileiro gosta de fazer tudo sozinho, né? Uma outra experiência que foi já dentro da própria Fundação Dom Cabral, que tem um programa chamado PAEX, que é Parcerias para Excelência, voltado para as empresas maiores um pouco, que são as médias empresas. Uma das coisas mais fabulosas que eles conseguiram descobrir, e hoje isso está aprovado em outros segmentos também, é que quando você fazia programas para essas empresas menores, médio porte, né, você tinha empresas já capacitadas em algum aspecto, mas faltava a questão da gestão, cuja especialidade era da Fundação Dom Cabral. E uma das coisas mais interessantes que eles gostavam são os meetups que você fazia com as empresas, sei lá, 100 empresas a cada semestre, faziam lá uma reunião e você tinha muita troca nessas reuniões. E o pessoal fala assim, caramba, é importante você fazer algum tipo de interação, né? Que é o que você citou agora há pouco. E um terceiro fator, que eu acho que esse fator assim é matador, Felipe, o José Carlos Teixeira Moreira, da Escola de Marketing Industrial, do Instituto de Marketing Industrial que ele criou já tem 40 anos, faz um fórum todo ano, né? Em 2010, se eu não me engano, eu participei de um fórum dele, que era de fórum de inovação, e ele trazia para nós conhecermos lá um projeto que ele estava fazendo junto ao Bradesco. Eu fiquei muito interessado nesse projeto pelo seguinte, o Bradesco, dentro de uma área de negócios, resolveu fazer um trabalho que era focado nas micro e pequenas empresas, né? Não sei qual é o critério de seleção, mas assim, não tinha nenhuma contrapartida que a empresa tivesse que, de alguma forma, não, tem que abrir a conta, tem que fazer investimento. Não tinha nada disso. Era basicamente passar para essas empresas um conhecimento de gestão, e nesse caso bastante sofisticado, né? Porque a escola de marketing é uma das mais renomadas aqui no Brasil nessa área, né? E o Zé Carlos Teixeira Moreira e a equipe dele fez isso e levou lá nesse fórum para a gente poder conhecer algumas empresas que vinham contar um pouquinho da história, como é que foi o trabalho e tudo mais. E, naturalmente, o Bradesco pagava por isso, não tinha nenhum custo para a empresa. Mas o mais interessante é o seguinte, ele fala assim, Melito, é uma coisa maluca, porque a gente fala aqui de manhã, o pessoal fala assim, a gente vai almoçar em casa. Aí ele volta depois da tarde e fala assim, tudo aquilo que você falou de manhã eu já implantei. Então, a capacidade da micro e pequena empresa de rapidamente tomar posição em relação àquilo que ela aprende é incrível. E eu tenho certeza absoluta, até por essa constatação, que é verdadeira, né, que você terá realmente muito sucesso naquilo que você está fazendo. Então, eu quero deixar aqui para as suas palavras finais, né, esperando que você tenha realmente muito sucesso à frente da aceleradora de PMEs, né, conte conosco sempre em relação a esse assunto. A gente gosta muito de fomentar e apoiar esse tipo de iniciativa. E, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por você ter estado conosco aqui hoje. Legal, Melito. Eu que agradeço pelo papo. Passou rápido. Passou. Muito legal. Sempre bom, né, estar em contato contigo. Né? Espero que a gente possa, em breve, tomar um café juntos e poder trocar mais ideias. Então, para quem ainda não conhece, pode acessar nossa rede social, nosso YouTube, nosso canal. A gente está sempre com bastante... Vai começar a trazer bastante conteúdo por lá. Deixe os comentários, né? Tragam insights que vocês querem que a gente discuta e aborde. Eu acho que essa é a ideia. Além da aceleração, a gente disponibilizar bastante conteúdo gratuito também, que de alguma forma possa gerar impacto, possa ajudar nesse processo de transformação que não tem sido fácil para as empresas, né, principalmente as pequenas, nesse período adverso, e não só agora, né, nesse período de pandemia, mas já há muito tempo isso vem incomodando e vem virando, né, uma pedra no sapato aí de muito empreendedor. Então, assim, contem com a gente nesse processo. A gente gosta muito, a gente gosta de troca, a gente gosta de aprendizado constante. Não é que
a gente é dono da verdade, que a gente compartilha, não. A gente gosta sempre de aprender com pessoas fantásticas e, se Deus quiser, a gente quer olhar para os números, olhar para a plataforma e falar o seguinte, olha, a gente ajudou aí centenas, milhares de empreendedores a deixarem de ser estatística, né? Assumirem um protagonismo como pessoa e, consequentemente, como negócio. Porque a soma dessas individualidades, eu tenho certeza que a gente consegue gerar uma transformação na nossa região do ABC, no nosso Brasil, e realmente a gente se tornar referência mundial em diversas outras áreas que ainda não somos. Muito legal, muito boa sorte, obrigado, e nos vemos então na próxima. Valeu, Milito, valeu, pessoal, um abraço.